Vamos até agora Monte Alegre, localizado em Barretos, conhecer o trabalho de confinamento da CMA, que conta com o apoio da Cargill, empresa parceira do ESBA. Rosa Cabral. Às margens da rodovia Assis Chateaubriand, na região de Barretos, norte de São Paulo, fica a estância Monte Alegre. Caminhões vindos de várias partes do país chegam a todo tempo com os animais para a engorda. O confinamento CMA opera como uma grande empresa. Já são mais de 300 mil cabeças de gado confinadas na última década. O projeto começou nos anos 90, pelas mãos do empresário André Perrone. Nós começamos o confinamento aqui, inicialmente um projeto para 350 cabeças, estático. Então, um projeto bem enxuto, bastante modesto, com a utilização apenas para a terminação dos animais próprios da fazenda. Na época, nós fazemos o sistema de cria e a gente ia disponibilizar esses bezerros, e eram bezerros que a gente investia em melhoramento genético, investia no cruzamento industrial, e a gente precisava buscar uma maneira de terminação. E ele se iniciou para terminar esses bezerros que a gente produzia na fazenda e as vacas inférteis. Hoje, o confinamento, que ocupa 50 hectares dos 375 da área total da fazenda, opera com capacidade estática para 16 mil cabeças de gado. Antes de embarcar o gado, a gente já emite um contrato. Esse contrato já é firmado antes do gado entrar, quer dizer, já dá uma maior segurança para o parceiro. E envia por e-mail tanto a foto do animal quanto toda a característica da negociação também. Os animais dão entrada com média de 374 quilos. Na saída, eles vão fechar com mais de 550 quilos numa dieta alimentar em pouco mais de 100 dias. A engorda funciona em duas modalidades de negócio: parceria padrão e arroba produzida. O caminhão passa 3 vezes ao dia abastecendo os coxos com 120 toneladas de alimento, tudo rigorosamente controlado pela tecnologia. O tag identifica a baia, a antena faz a leitura e assim sinaliza a quantidade exata que o animal precisa. Eu analiso o consumo deles no sistema, a curva de consumo, o histórico dele, quanto dias de coxo, e dou aumento ou diminuo a comida deles. Foi o primeiro confinamento a usar a automação dos tratos. É o único confinamento com um aparelho Agrinir, que faz as análises dos alimentos, é um aparelho próprio deles, com a validação das curvas dos alimentos pela Cargill, nós que fizemos a validação. Então é um confinamento que está sempre em busca de melhorias. Na dieta, o gado consome feno e nutrientes com subprodutos da indústria de suco de laranja, como exemplo, a polpa cítrica. A Nutron, marca da nutrição animal da Cargill, é parceira do confinamento CMA e entra com 2 dietas. A dieta de adaptação por um período de até 21 dias de coxo e a dieta de terminação. Cada uma tem um núcleo especial para a fase, ou seja, na adaptação nós utilizamos um núcleo da linha máxima, que é o núcleo Nutron Beef Máxima Start. É um produto especial para adaptação, onde tem maior concentração de macro e microminerais, tem alguns aditivos, tem vitaminas e tudo numa concentração um pouco maior. Por quê? Os animais na adaptação, normalmente, eles no início, na fase inicial, eles comem menos. E com esse produto, nós estamos garantindo que ele está ingerindo as quantidades suficientes de nutrientes. E é um produto que atrai o animal no coxo, melhora o consumo na adaptação. A tomada de decisão ela tem que ser muito dinâmica, ela não pode demorar. Porque você imagina, quando a gente fala em uma semana para o confinamento, 10 dias, nós estamos falando praticamente quase que num confinamento de 100 dias, aí 10% do período. Então, para isso é muito importante a gente ter esse número na mão de uma maneira mais rápida possível, mais dinâmica possível, e a tomada de decisão é extremamente importante. E isso eu consegui encontrar com a gente ter
esse respaldo da Nutron. Vamos falar de oportunidade. O Canal do Boi transmite no dia 4 de agosto, às 2 da tarde, mais uma edição do Top Tulipa Agropecuária, que coloca à disposição do mercado reprodutores Nelore. E o Zaidan conversou com o titular da Tulipa Agropecuária, Rodrigo Briner, sobre esta oferta. E esse bate-papo aconteceu durante o encontro do confinamento da Quan Consultoria, realizado em Ribeirão Preto, São Paulo, recentemente. Acompanhe. Neste encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica, eu converso com o Rodrigo Briner, titular da Tulipa Agropecuária, que já se prepara para o leilão do dia 4 de agosto, com transmissão à tarde, será num sábado, pelo Canal do Boi, com realização da Central Leilões. O cardápio que eu soube está super recheado, 250 reprodutores Nelore. É isso aí, Zaidan. Nós, mais uma vez, desde que a gente inaugurou o nosso recinto de leilões lá na fazenda, esse vai ser o terceiro ano que a gente vai estar realizando o leilão, não só presencial, mas também com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi. Para nós é um privilégio, já estamos no 9º ano de parceria com o SBA aí, já são 9 leilões e que isso perdure por longas e longas datas. E agora a gente vem com uma novidade, a gente estava fazendo o leilão de dia de semana, Zaidan? Sempre era numa quinta-feira, meio de semana, e agora a gente vai estar levando o leilão para um sábado à tarde, às 14 horas, horário de Brasília. E funcionando tradicionalmente da mesma maneira. A gente recebe os nossos clientes lá, que acabam chegando no dia anterior, que antecede ao leilão, tem uma turma boa que está acostumada a se hospedar lá em casa. Geralmente ficam lá 40, 50 pessoas, é muita gente. Na verdade é uma festa, Zaidan? Os clientes acabam virando amigos, e gostam de ir sempre um dia antes, porque gostam de andar na fazenda, gostam de ver as vacas que são as mães dos reprodutores, gostam de ver os indivíduos que não viraram touro e que estão destinados ao abate lá na fazenda. Então esse ano, atendendo aí a vários pedidos, nós vamos estar levando o leilão para o sábado à tarde e com certeza acho que vamos ter o mesmo sucesso. Vamos estar comercializando novamente 250 reprodutores. Este ano 100% genotipados pelo DeltaGen. Então, além da garantia da DEP tradicional, da DEP interina do programa, o cliente vai estar levando mais a confiança da DEP genômica, que vai aumentar a acurácia daqueles números que estão gerados pela DEP tradicional, que é em torno de 51%, 52%, para mais de 70% de confiabilidade. Essa DEP genômica, ela dá um pouco mais de certeza, ou muito mais de certeza, do potencial do reprodutor para suas crias. Podemos resumir assim? Nós podemos resumir de uma maneira bem simples. Nós temos uma prova genética daquele indivíduo, essa prova gerada dentro do programa do DeltaGen. Todos aqueles números que ali estão expressos têm uma confiabilidade na DEP tradicional de em torno de 51%, 52%. Quando a gente faz a genômica deste indivíduo, a gente eleva esta confiabilidade dessa prova, a certeza dessa prova, há um ajuste nessa prova para em torno de 72%, 73% de acurácia, ou seja, é uma acurácia altíssima, entendeu? Provavelmente a gente já está falando de uma acurácia de um indivíduo como se ele tivesse mais de 20 filhos avaliados dentro da base de dados de qualquer programa de melhoramento. Ou seja, ele não precisa ter filhos para ter essa confirmação? Não há necessidade de ter filhos, nenhum filho ainda. Tanto é que os reprodutores são reprodutores que vão estar entre 20 e 24 meses de idade e o cliente já vai estar levando para casa a confiança daquilo que está expresso ali em números. Pois é, então ainda faltam alguns meses para esse leilão, o Top Tulipa 2018, com 250 reprodutores, mas você com certeza já está preparando esses animais. Como é que está sendo o preparo do gado? O preparo é a seguinte maneira, a gente agora, dia 15 de abril,
todos os representantes, né, todas as fazendas que fazem parte do Deltagen, que são conectadas ao Deltagen, tem essa data limite para entregar a avaliação genética da safra. E depois o Deltagen tem até o dia 30 de abril para indicar os indivíduos para a gente que são os que irão ser candidatos ao SEIP. Aí, dia 1º de maio, começa a correria, né? Nesse dia é o dia de apartar os reprodutores, escolher os melhores indivíduos, uma vez que a tulipa tem mais ou menos uns 700 reprodutores para serem comercializados por ano. Então, nessa data, a gente vai tirar os 700 prováveis candidatos, vamos escolher lá os 300 melhores indivíduos dentre os 700, aí a gente começa a fazer todo o exame tradicional, né, que a gente tem que fazer andrológico, sanitário, todos os exames, e aí esses indivíduos, por volta do dia 15 de maio, mais ou menos, eles entram no confinamento para receber um tratamento especial para no dia do leilão eles estarem mais apresentáveis e mais bonitos. Não adianta, se você comprar um presente sem ter um pacote, não é a mesma coisa, né, Zaidan? Quando ele está embalado é mais bonito. Rodrigo Briner, titular da Tulipa Agropecuária. Fique à vontade para falar com o nosso público dos nossos programas para fazer o convite desse leilão. Eu mais uma vez gostaria de agradecer a abertura do SBA, uma parceria de sucesso que a gente tem com o Canal do Boi, Tulipa, SBA, e gostaria de convidar você que está aí na nossa audiência hoje para que venha conhecer o projeto da Tulipa. A gente faz tradicionalmente 2 leilões por ano, um leilão de fêmea, um leilão de machos. E a Tulipa sempre todo ano faz dia de campo e faz visitas assistidas. Então entre em contato com a gente, pode ser através do site, através do nosso escritório. E a gente tem uma honra e o prazer de receber todos vocês lá na nossa propriedade para conhecer tudo aquilo que a gente acredita que faz de melhor para a pecuária brasileira. Obrigado. Obrigado a vocês, Aidan. Aí, feito o convite, Rodrigo Briner, dia 4 de agosto, a partir das 2 horas da tarde, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi, então Top Tulipa. Bom, e produtores familiares de leite receberam capacitação do projeto Nosso Leite. A iniciativa contou com a palestra de um consultor do Sebrae realizada no sítio São Caetano, em Mato Grosso. Veja na reportagem de Valdir Pacheco. O programa Nosso Leite, antigo Balde Cheio, realizou uma reunião com palestra técnica para produtores familiares de leite no sítio São Caetano, na comunidade Jonas Pinheiro, em Sorriso, no Médio Norte de Mato Grosso. O programa é um incentivo do Sebrae para o desenvolvimento da cadeia produtiva do leite, em parceria com a Empaer, CAT, Clube Amigos da Terra de Sorriso, e a Secretaria Municipal de Agricultura, e tem como objetivo fomentar a produção da bacia leiteira para aumentar a qualidade do produto e sua comercialização. A palestra deste primeiro encontro foi ministrada pelo consultor do Sebrae, Carlos Nogueira, que apresentou aos participantes novas tecnologias que estão disponíveis hoje para a viabilidade da atividade leiteira. A intenção hoje da palestra aqui na propriedade foi a gente mostrar para o pessoal que existe uma maneira diferente de se trabalhar o leite hoje nas propriedades, né? Hoje existe muita tecnologia que estão aí disponível nas universidades, né? E que muitas vezes isso não chega no pessoal aqui do campo. Então o trabalho nosso como consultor é fazer essa ligação, pegar esse conhecimento que existe lá nos órgãos de pesquisa, nas universidades e trazer isso para cá nas propriedades e poder implantar, o pessoal poder conhecer, ver na prática esses resultados funcionarem, né? E como aqui a gente já tem um trabalho já de 3 anos, a gente tem esses resultados já na prática, o pessoal vem, conhece, olha, né? E a ideia é chamar mais produtores que não participaram desse trabalho nosso para poder ingressar e ter resultado também. Para o extensionista da Empaer, José Reis, este encontro teve o objetivo de apresentar casos de sucessos do programa em outras propriedades no estado. Esse encontro vem exatamente trazer com objetividade os resultados já alcançados dos produtores que já estão inseridos no programa
E, é claro, é fazer um chamamento, atrair aos outros produtores, os vizinhos desses produtores aqui da Poranga, do assentamento de João Pinheiro, melhor dizendo, para que sejam também convidados, né, convidados a serem inseridos nesse programa do Nosso Leite. Ou seja, oportunizar aqueles produtores do leite, daqui da nossa região, do município de Sorriso, que existe essa possibilidade de estar incrementando e ampliando a produção do leite no município e, consequentemente, trazer ao produtor melhor rendimento, melhor produtividade por animal, por hectare, por ano. Esse é o nosso objetivo. A participação do gestor público municipal é de fundamental importância para o desenvolvimento da atividade leiteira. Então eu acredito que essas parcerias com tecnologias novas, com modelos novos de trabalho, com recursos financeiros, financiamentos, com a prefeitura ajudando na parte de veterinário, de inseminação artificial, melhorando a questão genética. Eu acho que esse conjunto de pessoas e entidades trabalhando, a gente já consegue ter uma melhoria na produtividade e na produção dos produtores aí. O anfitrião e produtor Valdecir Concelli trabalhava em uma fazenda. Após a implantação do programa Nosso Leite, em sua propriedade, abandonou a soja e se dedicou à atividade leiteira. Era muita correria, daí trabalhava lá durante a semana, final de semana aqui, daí eu resolvi parar de trabalhar em lavoura, fazenda e trabalhar só mexer com vaca de leite, né? Aí comprei umas matrizes, agora tá melhorando, ganhando, tirando um lucro, uma coisa. Tô tirando de 18, tô tirando uns 340 litros por dia. Comprei 15 novilhas enjertadas, né, daí tinha umas vacas. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. 6h11 no horário de Brasília. As exportações do Rio Grande do Sul atingiram um recorde histórico no mês passado. O maior índice de crescimento dos últimos 22 anos. Na comparação com março do ano passado, a alta nas vendas exteriores foi de 19%. Veja detalhes com Anelise Nicolodi. O volume total exportado no mês passado representa 1,5 bilhão de dólares. Papel e celulose foram os destaques de vendas, com alta de 564,7%, seguidos de tabaco e soja. Esse valor é o mais alto já registrado em março, na série histórica da pesquisa da Fiergues, que começou em 1996. No acumulado do trimestre, as exportações chegaram a 5,8 bilhões de dólares, o que representa 75,6% de aumento. Essa alta foi puxada pela venda de uma plataforma de petróleo em Rio Grande. A China se mantém como principal país parceiro do Rio Grande do Sul, respondendo por 36% do total comercializado. Na segunda posição, os Estados Unidos, com 5,1%. E em terceiro, a Coreia do Sul, com 3,2%. E no próximo bloco, as informações do Circuito Leilões Progenes Touros Alta, etapa MT Norte, que você acompanha neste domingo, com transmissão ao vivo pelo Agrocanal. As informações já. Nós já voltamos. Agora são 6h15 no horário de Brasília. No sábado passado, a Fazenda Sucuri, no município de Jussara, Goiás, reuniu pecuaristas e técnicos para um dia de campo. No evento, além de mostrar o trabalho de seleção genética, os proprietários mostraram um pouco do gado que será ofertado num leilão que você vai ver em breve aqui conosco. O repórter Gustavo D'Angelo esteve lá e mostra como foi. Uma programação recheada de excelentes temas do agronegócio. Foi assim a 4ª edição do Dia de Campo da Fazenda Sucuri, em Itapirapuã, na região de Jussara, estado de Goiás. A propriedade pertence ao pecuarista e empresário Humberto Tavares, que mais uma vez abriu as porteiras da fazenda para receber criadores, pecuaristas e técnicos de todo o país, numa oportunidade de trocar conhecimentos e informações e apresentar seu trabalho de seleção do Nelore, que já somam quase 4 décadas. Gosto muito de dar números, né?
Então a gente toda a vida fez esse tipo de seleção do Nelore. Nelore para desempenho, carcaça. O dia de campo foi realizado em parceria com a Associação dos Produtores do Vale do Araguaia, a APROVA. O presidente, Celso Lopes, falou da atuação da entidade no evento. Esses eventos como o que ocorre hoje aqui na Fazenda Sucuri é uma exportação da tecnologia praticada no Vale do Araguaia. Aqui nós temos uma pecuária de ponta e essa pecuária de ponta tem que ser levada ao público externo, eu diria a nível do estado de Goiás e a nível do Brasil. Só tem aqui produtores muito importantes aqui do Vale do Araguaia, associados na prova, né? Principalmente são associados que fizeram agora um contrato com o Mata-Boi, né? De matar toda a sua produção com o Mata-Boi. Isso me engrandece muito. Durante toda a manhã, uma sequência de palestras foi apresentada por representantes de empresas ligadas ao setor do agronegócio. Quem participou aprovou a iniciativa. Foi uma grande oportunidade ter vindo aqui, porque a gente todo dia aprende alguma coisa. E aqui eu aprendi muito, com o segmento da seleção do gado, com esse pessoal de venda dos produtos que tem ajudado demais a pecuária brasileira. Após a sequência de palestras, os participantes agora seguem para a visita a campo, que vai mostrar na prática o trabalho desenvolvido pela Fazenda Sucuri, além de apresentar alguns lotes que serão ofertados no leilão que o criatório vai realizar no dia 14 de maio, com transmissão pelo Canal do Boi. Nós faremos o nosso primeiro leilão virtual da Fazenda Sucuri, sempre praticando melhoramento genético, e agora eu estou maduro para ofertar anualmente, fazer meus 2 leilões. O primeiro, que vai ser esse, é um leilão que tipicamente eu vou vender touros da mais alta qualidade genética, touros que eram da minha reserva, né? E fêmeas também tiradas do plantel, fêmeas excelentes, paridas ou prenhes ou novilhas prenhes. Quero então convidar aos companheiros neloristas, né, e criadores de Nelore comercial para que venham assistir ao nosso primeiro leilão virtual da Fazenda Sucuri, no qual a gente estará vendendo em torno de 60 fêmeas ou paridas ou novilhas solteiras, né, porém todas prenhes, e 18 touros da mais alta qualidade. Então não percam, 14 de maio, 20h30, Canal do Boi. Seis e 20 no horário de Brasília, o repórter Daniel de Paula está viajando para gravar reportagens que serão exibidas em breve aqui na nossa programação. Vamos saber onde ele está no vídeo que ele mandou para a gente. Pessoal, eu estou numa região conhecida como Custa Me Ver. Subi aqui num palanque dentro do curral da Fazenda Morada para que você possa me enxergar nessa captação que eu estou fazendo aqui junto com o meu companheiro Gerson Oliveira, nosso cinegrafista, o Neguinho, que está comigo colhendo material para apresentar os eventos comerciais do Grupo Terra Grande, no André Curá. Tem 3 leilões começando 10 de junho e um dos clientes dele fica aqui em São Félix do Xingu, sul do Pará, num lugar do estado que é conhecido pela topografia bastante irregular. Olha o relevo, ó, cheio de morros, de montanhas, olha que bacana. Ali atrás a mata da reserva legal aqui da fazenda. Nós estamos num dos retiros. Lá atrás o nosso Gerson Oliveira está colhendo imagem da bezerrada de desmama, já fruto dos touros Terra Grande. Mas o curioso, você vai ver esse material todo na nossa programação logo, em breve. Aqui está a vacada, mãe daquela bezerrada. O curioso de toda essa história é o lugar, como eu disse, Custa Me Ver, chama essa região aqui. Fica pertinho de outro lugar bastante curioso. Fica aqui perto da Ladeira Vermelha, que está no caminho de Mastigado da Jumenta. Olha o nome do lugar. Fica no caminho também lá do Pé de Cobra. Todos nomes muito curiosos desse Brasilzão aqui no sul do Pará. A gente parou para registrar isso e para que você se prepare para ver esse material especial que a gente está colhendo nas fazendas aqui do estado, que utilizam a genética do Grupo Terra Grande. Logo, manchete na nossa programação. A gente se vê.
daqui a pouco, então, em breve, reportagem aí do Daniel de Paula com esse material que se acabou de ver aqui no Pecuária BR. Bom, e o uso de uma boa cobertura de solo faz toda a diferença, e no intervalo entre uma safra e a outra, faz toda a diferença quando se espera melhoria e também produtividade. O nosso analista João Pedro Cuti Dias mostra um exemplo desse aproveitamento, que ele também gravou um vídeo mostrando um exemplo desse aproveitamento. Confere. Estamos numa área que foi soja há pouco mais de 60 dias atrás. E esse aqui é um capim que foi plantado, eu creio que seja capim Sudão, para fazer cobertura. Dá para verificar a massa que se forma com 60 dias apenas que ele foi plantado. Hoje, no modelo de produção no Brasil, você não tem mais terra pelada. Raramente o produtor de soja deixa a área sem uma cobertura. O normal no centro-oeste é plantar milho. Áreas, esse aqui é um solo mais arenoso, um solo mais fraco, que o produtor não quis plantar milho e fez um plantio de um capim visando cobertura. É um capim que com certeza ele daria mais uns 30 dias, ele consegue produzir mais de 10 toneladas de matéria seca por hectare. Isso na parte aérea. E você tem na parte subterrânea, as raízes, um volume equivalente a isso. Ou seja, nós estamos fazendo hoje uma mudança radical no modelo de produção no Brasil. A produtividade média no Mato Grosso do Sul esse ano chegou a 60 sacos por hectare, 3.600 quilos por hectare. O uso de uma boa cobertura no intervalo entre uma safra de soja e outra é uma das razões para a gente poder aproveitar melhor o solo, melhorar a produtividade e principalmente ativar a vida no solo. E o cenário de preços firmes para o milho no mercado interno? Veja uma análise da Scott Consultoria sobre o milho, o grão, com o Rafael Ribeiro. Olá, no mercado de milho a gente viu agora nessas primeiras semanas de abril um cenário de preços firmes. Acredito que esse deve ser o cenário pelo menos até maio, comecinho de junho, pensando aí principalmente nas questões climáticas, né, e nesse período agora de desenvolvimento do milho de segunda safra. Então a gente deve ter ainda, pelo menos em curto prazo, um cenário de preço andando de lado no mercado interno, podendo aí pontualmente também subir ou cair dependendo da região, né? Mas o cenário deve ser mais de preço andando de lado agora em abril, maio, e a partir de maio já ganhando força em junho, pensando aí principalmente na colheita do milho de inverno, a expectativa é de que os preços recuem aqui no mercado brasileiro, né? Então hoje a gente tem na B3 os contratos futuros com vencimento em setembro de 2018, falando aí num piso de preço para a temporada ao redor de R$ 35, R$ 36 reais por saca, e um cenário aí até maio mais firme, com o mercado andando de lado, justamente em função dessas questões climáticas, né, e todas essas especulações com relação à produção de milho na safra de inverno. Então, diante desse cenário, vale a pena o pecuarista traçar aí a sua estratégia de compra, né, para quem ainda não adquiriu o produto, né? Lembrando que a gente teve a oportunidade de comprar o milho aí em janeiro, fevereiro, ao redor de R$ 30 reais por saca. Em março, o milho já atingiu aí R$ 42 reais por saca, R$ 43 reais por saca na região de Campinas. E agora em abril a gente já tem um preço aí mais em R$ 39 e R$ 40 reais, que deve seguir aí pelo menos até maio. E a partir de maio, como eu coloquei, ganhando força a partir de junho, essa pressão de baixa em função principalmente da maior disponibilidade com a colheita da segunda safra no país. 6 horas e 24 minutos, começamos o nosso giro de informações do tempo pelo centro-sul do país. Graziela Gonçalves. No centro-sul do país, como as instabilidades estão atuando de maneira mais afastada, o tempo seco predominou por mais dias. Por isso, então, que a umidade do solo acabou diminuindo em grande parte desta região. É apenas entre o estado do Mato Grosso, Goiás e também algumas áreas aqui do Rio de Janeiro e Espírito Santo que essa umidade está mais elevada por conta das chuvas mais frequentes. Agora, ao longo dos próximos dias, a expectativa é que a chuva diminua mesmo, principalmente entre a região sul e também região sudeste. Já sobre o centro-oeste, ainda volta
volta a chover, porém esses acumulados, apesar de mais elevados, fazem com que a chuva ainda venha de maneira um pouco mais mal distribuída, principalmente nas áreas mais centrais. Chuvas mais significativas principalmente no oeste do estado do Mato Grosso, onde o acumulado pode chegar até os 50 milímetros. Para o próximo período, que vai do dia 23 ao dia 27 de abril, a mesma em grande parte do centro-sul, incluindo a região centro-oeste, onde os acumulados mal devem passar dos 5 milímetros. O predomínio mesmo vai ser de tempo seco e bastante ensolarado, e o mês de maio deve começar com o retorno aos poucos das chuvas, principalmente no estado do Rio Grande do Sul. O acumulado por lá, principalmente na metade sul, deve chegar até os 30 milímetros. Já em grande parte da região centro-oeste e também região sudeste, o tempo seco ainda predomina, isso por conta da umidade da Amazônia, que passa a interferir menos. E assim, o sol deve predominar ao longo do dia. E as pancadas de chuva que devem ocorrer principalmente no final da tarde, devem ocorrer de maneira bem isolada e mal passando dos 5 milímetros. Pecuária de precisão é com o Feeder SC, o distribuidor de ração ou suplemento alimentar para semi-confinamento e gado a pasto da Casale. O Feeder SC é um equipamento voltado para pecuarista que faz uso da suplementação a pasto. Esse equipamento é extremamente importante para a atividade. O pecuarista que faz uso da suplementação a pasto, atualmente, ele é necessário que ele tenha o Feeder SC. O equipamento é um equipamento focado diretamente no pecuarista que faz suplementação a pasto. O produto, você começa a ter gestão de toda a dieta fornecida. O grande gargalo no ano de 2016 para a pecuária foi a dieta. Se você não tiver controle do carregamento, descarregamento, o que foi dado, começar a enxergar os seus erros, você não consegue ter eficiência na sua atividade. O feeder é dotado do sistema Geopack Control, o qual no final do dia você conecta o pendrive no GPS, que tem uma balança integrada, coloca no seu computador, através do Google Maps, você tem um mapa diário do trajeto que o seu funcionário fez, você vai ver aonde o operador errou, o que ele colocou a mais em cada praça de alimentação e se ele cumpriu o trajeto que foi proposto. O equipamento tem outras vantagens, além dessa gestão. A questão da durabilidade, que é uma tradição dos equipamentos Casale. O equipamento é inteirinho galvanizado a fogo, interno e externamente, com revestimento inox e células de carga superdimensionadas. Isso daí para garantir a eficiência, durabilidade e longevidade do equipamento, sendo assim uma garantia de investimento e um investimento seguro para o produtor que adquire o equipamento. Você tem um ganho operacional e o ganho na economia, você deixa de ter desperdício. Isso aí vai te ajudar a agregar lucratividade para você ter eficiência na sua atividade de pecuária. A suplementação a pasto hoje veio para ficar. O Brasil é um país tropical, onde se tem facilidade de produção de forragem. O custo da terra está muito alto, então o pecuarista se faz necessário intensificar a sua atividade. E a intensificação da pecuária passa pela Casale. No caso da extensiva, com o feeder você suplementando, você coloca mais animais por área e tem maior lucratividade. E o Agrocanal transmite neste domingo, a partir das 2 da tarde, o circuito de leilões Progênies Touro Alta, etapa MT Norte, com oferta de 2.000 animais para cria, recria e também para engorda. Para mais informações dessa oferta de domingo com transmissão pelo Agrocanal, vamos até os estúdios da Ricardo Nicolau Leilões conversar com o Ricardo. Boa noite para você, Ricardo. Fala para a gente sobre essa oferta, então, deste domingo. Boa noite, Renata. Boa noite, amigos que nos assistem aí pelo canal do Boi, aos amigos do SBA. Domingo a gente tem uma oferta muito especial. A Alta Genetics, ela hoje vende mais de 30% dos sêmens utilizados no Brasil são oriundos da Alta. E na região norte do Mato Grosso, a empresa foi escolhida para fazer esse leilão. É um circuito de leilões. Na região norte do Mato Grosso, a gente está filmando produtores que utilizam o sêmen da Alta para participar deste leilão. Isso está sendo muito bacana, a gente está tendo novos contatos com produtores que até então a gente não conhecia. E a mercadoria, Renata, com certeza é aquela que enche os olhos de todo mundo. E aí eu vou pedir para o Felipe Natan já colocar na tela para a gente, Felipe. Pode ir soltando as imagens que eu vou falando sobre elas aí dos lotes que já foram filmados, que já estão disponíveis, que as pessoas já podem olhar e saber um pouquinho da qualidade
que vai estar disponível neste domingo no Agrocanal, a partir das 14 horas, horário de Brasília, a partir das 13 horas, horário do Mato Grosso. Esse é o lote P6, são 87 fêmeas meio sangue angus, um gado com 215 quilos. Esse gado é lá da fazenda Vale do Sol, do seu Francisco Rosa, lá de Juruena. Seu Francisco Rosa tá de parabéns, a gente vê o capricho, né? O capricho no curral, o capricho no gado. Um trabalho muito diferenciado. Pode colocar, Felipe, depois pra gente os próximos lotes aí que eu vou falando sobre cada um deles. E a gente vai ter vários participantes. Nós temos pessoas que estão participando lá da região do noroeste do estado, onde a gente está falando agora. Esse lote aí precisamente está em Cotriguaçu. Cotriguaçu, próximo ao Rio Juruena, indo por Alta Floresta, após o Rio Juruena já tem Cotriguaçu, ou então subindo ali sentido Juína, Castanheira, também chega até Cotriguaçu. Esse gado é do Duda Tibagi. O Duda Tibagi é um grande parceiro, um grande amigo. Carlos Henrique Albert é o Duda Tibagi. Vai vender 60 fêmeas com a gente também, um gado de 202 quilos. Esse é o P2. Então, eu estou falando da fazenda Votúlio, do Aldo Dorner. O Aldo Dorner também lá em Juruena, 2 quilômetros de Juruena, 108 fêmeas. Esse não é o do Duda não, né, Felipe? Falei errado. Esse é 108 fêmeas de 215 quilos também, lá do seu Aldo Dorner. Enfim, Felipe, pode ir colocando para a gente os lotes e eu vou falando que os amigos da região que queiram participar conosco, ainda dá tempo. Entre em contato no 35320077, agende a filmagem dos seus animais. Você que utiliza sêmen da alta, nesse caso, um lote de fêmeas que estão prenhes de sêmen da Alta Genetics. Teremos também a Agropecuária Casari vendendo de Alta Floresta, a N-Cara, Dr. Newton Cara José, ali de Juara, vendendo conosco, Antônio Carlos Rangel de Juara também. Enfim, grandes criadores estarão vendendo conosco neste domingo. E aí a gente convida os amigos do Canal do Boi que nos assistem agora para que acompanhem no Agrocanal. No domingo, pode voltar para cá, Felipe, que acompanhem com a gente no domingo um leilão especial, a etapa, o circuito é a etapa Norte MT, Progene Touros Alta. Eu queria mandar um forte abraço para o Rafael Mazão e também para o Rodrigo Rodrigues, que tiveram a ideia de encabeçar esse leilão, de fazer. E aqui na nossa região tem o Cláudio, o Cláudio Omir, que fica lá em Alta Floresta, e o André Velho em Sorriso, eles que coordenam toda essa região norte do Mato Grosso aqui, captando um gado de muita qualidade, Renata. Então, o compromisso é domingo a partir das 14 horas, horário de Brasília, animais oriundos de genética da Alta. Um forte abraço a todos. Tá certo, Ricardo, feito o convite, então, pelo Agrocanal neste domingo. E o repórter Kleber Rabelo conversou com o gerente técnico da Virbac, empresa parceira do SBA, que falou sobre uma tecnologia injetável para bovinos que estimula o ganho de peso dos animais. Acompanhe a entrevista. Estou aqui com o Bruno Lima, gerente técnico de bovinos da Virbac. Nós vamos apresentar um produto que vai melhorar o desempenho e o ganho de peso do seu animal, que é o Fosfosal da Virbac. A Virbac é uma empresa multinacional francesa que está atuando no Brasil há mais de 30 anos. O que é o Fosfosal, Bruno? O Fosfosal ele é um multimineral injetável. Tá? Ele é um produto à base de fósforo, selênio, cobre, potássio e magnésio, que garante uma suplementação rápida em momentos de alto desafio do ciclo produtivo dos animais. Bruno, qual que é o momento certo, quando utilizar o Fosfosal na fazenda? A gente indica essa suplementação injetável em momentos de alto desafio do ciclo produtivo dos animais. Por exemplo, um lote de desmama, a gente sabe que vai ter uma perda porque esses animais não vão estar adaptados a uma nova dieta que vai ser implementada, uma entrada de animais na fazenda, um lote de compra, uma mudança de pastagem ou até mesmo um manejo de curral, por exemplo, uma vacinação de aftosa, vai fazer uma marcação dos animais, a gente recomenda utilizar o Fosfosal. Isso é um conceito novo, né, de suplementação injetável, suplementação mineral. Isso aí é uma exclusividade da Virbac? Isso, esse é um conceito muito utilizado em muitos países do mundo, que a Virbac está sendo pioneira aqui no Brasil e com grandes benefícios para o pecuarista. Quais são eles? A gente observa com estudos já realizados um melhor ganho de peso nesse momento de desafio, nessa adaptação de dieta. A gente observa os animais mais saudáveis, os animais com melhor apetite. Então ele aumenta o apetite dos animais, estimulando o ganho de peso.
Então a gente vai suplementar esse animal, ele vai complementar a dieta que esse animal está tendo no coxo ou a pasto e vai estimular a melhorar o ganho de peso. Tá certo, obrigado pelas informações. Nós apresentamos aqui o Fosfosal da Virbac, conversei com o Bruno Lima, gerente técnico de bovinos da Virbac, Kleber Rabelo para o SBA. E no próximo bloco, as informações do leilão da noite, com transmissão aqui pelo canal do Boi, é o leilão Fazenda Boa Vista, que oferta 100 matrizes e novilhas prenhas ou paridas. As informações no próximo bloco, nós já voltamos. Às 7 no horário de Brasília, nós estamos aqui com o companheiro Adriano Edival, que bate o martelo daqui a pouquinho, logo depois do programa que ele apresenta, o Na Batida do Martelo. Boa noite, Adriano. O que você vai vender hoje à noite? Amigos de todo o Brasil, hoje nós vamos vender o que há de melhor de uma genética de um Nelore diferente, criado no centro-oeste brasileiro, na região ali da cidade de Goiás. Animais que estão muito bem alocados, uma logística muito boa. E aí tem muita gente, por exemplo, do norte do Brasil. Fala, eu quero comprar, eu tenho interesse nessas fêmeas paridas ou gestando. E nós temos, inclusive, pacote triplo. Se você tem interesse, nós teremos o frete facilitado. Ah, e o pagamento não serão em 12 parcelas, viu, Zé Paulo? Não serão em 24 parcelas, Agropecuária Pança. Serão em 30 parcelas. E você vai pagar 2 à vista, 2 com 30 e 2 com 60. E as restantes vencíveis a cada 30 dias. Uma condição favorável de pagamento, uma condição favorável para o frete, porque ele é facilitado e nós teremos animais de exceção que vão à venda. Aliás, os animais estão aparecendo na tela e nós temos 7 lotes de vacas paridas. E essas fêmeas que estão na tela, prestem atenção, meus amigos. Aí nós temos filhas do dirigível Col, linhagem colonial, inclusive quero mandar um abraço aqui para o Zé Aparecido, porque faz um trabalho muito sério dentro de uma linhagem leiteira no Zebu. Então coloca à disposição do mercado fêmeas, inclusive até eles vendem a Zebulanda. O leilão é feito aqui com a gente, conosco aqui, transmitido pelo canal do Boi. E aí eu estou falando isso porque nós temos filhas do dirigível Col, que é essa linhagem da colonial, uma linhagem muito leiteira. Nós temos filhas do Donato de Naviraí, né? Nós temos também filhas do Backup, um dos melhores touros do Brasil para fazer fêmea e o touro que mais vendeu material genético no Brasil até hoje dentro da raça Nelore, 1 milhão de doses comercializadas, né? E aí vai ao gabinete do IZ, nós estamos falando de uma seleção para peso com mais de 50 anos. E aí elas vão paridas, o lote. Nós temos bezerros aí com 6 meses, completando 7 meses agora, né? E gestando com previsão de parto para outubro. E aí o que eu chamo a atenção dos amigos? Por que eu falo isso? Primeiro, quando você faz o investimento em fêmeas paridas, por onde você faz a avaliação do bezerro ou da vaca, da fêmea? É através do bezerro, através da cria. Então, por isso que nós estamos mostrando essas fêmeas. E outra coisa, como é que está a parte reprodutiva dessas fêmeas? Está tudo ok com elas, até porque elas estão gestando. Então, as que não estão paridas, estão prens. Então, nós vamos vender pacote triplo, nós vamos vender pacote duplo, né? Neste evento que acontece hoje à noite. Uma vacada de qualidade, tem preço esse gado. O gado tem uma condição de pagamento favorável, porque nós vamos trabalhar em 30 parcelas. As 3 primeiras são duplas e as restantes individuais vencíveis a cada 30 dias. E nós temos um facilitador também para o frete que vai atender a sua necessidade, você, meu amigo de todo o Brasil. Um evento muito importante. A partir das 20h30, Silvestre, Marinho e eu estaremos juntos aqui direto do Centro de TV, transmitindo para todo o Brasil. Ah, e tem o telefone do Silvestre. Se porventura você quiser receber o catálogo, esse que está aqui em minhas mãos, se você quiser receber, você pode manter o contato através do 43 9 91 11 29 29, ele vai mandar para você via WhatsApp. Essa ferramenta é indispensável para a pecuária brasileira. E pode manter contato com a Connect também no 43 3372 1111. Zaidan. Legal, Adriano. Ótimo leilão para você daqui a pouco aqui pelo canal do Boi. Começa quinta-feira, segue até sexta, mais uma etapa do circuito do GenePlus, que é o programa de melhoramento genético da Embrapa Gado de Corte. Desta vez, a escolha dos pesquisadores é por 2 fazendas na região de Araçatuba. São fazendas onde o Nelore Zancaner, Nelore Zan, é selecionado. São 2 parceiras nossas, transmitem leilões aqui conosco durante todo o ano. O repórter Gustavo D'Angelo fala um pouco sobre esse circuito. O circuito GenePlus Embrapa vai percorrer o interior de São Paulo nos próximos dias 19 e 20 deste mês. Nesta edição, 2 fazendas compõem o roteiro do evento, a Bela Alvorada e a Bom Sucesso.
Ambas ficam no município de Guararapes, aqui na região de Araçatuba. Durante o circuito, os participantes irão conhecer os resultados obtidos por estes pecuaristas, por meio da avaliação genética de seus rebanhos. O circuito já percorreu fazendas de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás. Segundo os organizadores, a ideia é reunir os participantes do programa para o intercâmbio de experiências relacionadas ao melhoramento animal, feito dentro de cada propriedade, e dar a oportunidade aos associados de exporem aos demais integrantes a maneira como o trabalho vem sendo desenvolvido da porteira para dentro. Nós, é claro, vamos fazer uma cobertura especial do evento e mostrar tudo para você aqui na nossa programação. Gustavo D'Angelo para o SBA. Bom, e a eficiência reprodutiva do gado leiteiro foi destaque hoje pela manhã no programa Bom Dia Produtor, que recebeu nos estúdios o professor e também especialista no assunto Wagner Garcia. Em um bate-papo com o Zaidan, ele falou também sobre taxa de prenhez, manejo e produtividade. Confira. Nosso agradecimento ao professor Wagner Garcia, da Anhanguera Uniderp. Tudo bem, professor? Muito obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, um prazer. Queria começar perguntando para o senhor o seguinte: o que mais hoje tem interferido na taxa de prenhez das vacas de um rebanho leiteiro? Essa é uma pergunta bastante complexa, uma vez que a eficiência reprodutiva ela é um aspecto multifatorial. Então, nós temos um aporte nutricional que é essencial, um aspecto de melhoramento genético desses animais, uma vez que potencialmente as vacas de alta produção elas tendem a ter um declínio com relação à sua eficiência reprodutiva. Tá? E também um aspecto sanitário. Então, há uma conjuntura de fatores que, de uma certa maneira, interferem com o seu peso diretamente ligado nessa característica. Então, o produtor ele tem que ter uma noção muito boa com relação a qual seria o gargalo dentro da sua propriedade que poderia estar tendo essa influência maior ou menor dentro desse índice. Dá para a gente citar alguns desses fatores que provocam esse declínio? Pois bem, uma vaca pós-parto imediato, se ela não tiver sido muito bem preparada antes do parto, é um dos fatores hoje em gado e leite que interferem bastante na eficiência reprodutiva. O balanço energético negativo dessa vaca pós-parto, ou seja, ela não consegue suprir a demanda de energia necessária para a manutenção da lactação, com certeza é um dos principais fatores hoje que interferem na baixa eficiência reprodutiva. Então, eu posso enumerar outros, como aspectos sanitários, alguns tipos de enfermidades, mas eu acredito que na nossa situação, no nosso contexto, hoje o balanço energético negativo é uma das características fisiológicas em bovinos que mais interfere na baixa eficiência reprodutiva. Quer dizer, mesmo sabendo que a vaca vai parir daí a tantos meses, há aquela toda expectativa, ainda podem ocorrer esses fatores que acabam prejudicando. Com certeza. Precisa ter atenção o tempo todo. Nós estamos trabalhando com um modelo biológico, né? Então, você não consegue, muitas vezes, criar uma situação e ela pode ser, de uma certa maneira, influenciável por outros fatores. Isso é bem importante, o produtor ter a ideia de que um animal que não esteja bem preparado ao momento do parto, um animal que não seja bem condicionado no pré-parto e, posteriormente, você não der um suplemento adequado para esse animal nos primeiros dias após o parto, ele vai ter seu preço, ele vai ter sua consequência, e uma das principais consequências seria essa baixa taxa de eficiência reprodutiva. E é muito importante a gente ressaltar esse número, porque uma vaca que demora muito tempo para reconceber, ela é uma vaca que vai ter provavelmente uma duração de lactação maior e isso interfere muito com relação à vida reprodutiva de um animal. Isso tem a ver com o bolso. Com certeza. Uma lactação mais longa, né? E é mais fácil a gente tentar imaginar isso em gado de corte. Hoje o que se prega é o intervalo entre partos de 12 meses de uma vaca. Se eu pegar uma vaca com 10 anos de vida reprodutiva, potencialmente ela teria 10 bezerros. Hoje no Brasil o intervalo entre parto médio está girando em torno de 17 a 16 meses. Quer dizer que uma vida reprodutiva de 10 anos
ela vai ter em torno de 6 bezerros, ou seja, são 4 bezerros a menos em 10 anos. Vale para gado de corte de leite essa conta, essa média? Exatamente, vale para gado de corte de leite. O senhor citou alguns manejos que podem ser adotados. Quais são os principais manejos dentro da fazenda que o produtor já tem que estar preparado para adotar? Então, nessa propriedade, especificamente em rebanho de leite, nós temos algumas diretrizes que são muito importantes. A primeira delas é que o animal, quando ele chega no pré-parto, ele não pode ter uma condição corporal extremamente gorda, obeso. Isso é ruim, é tão ruim quanto uma condição corporal de um animal magro. Tá? Então, ela vem com uma condição corporal mais adequada ao parto. É feita todo um período de transição, nas 3 semanas antes do parto até 3 semanas após o parto, em que esse animal ele é adaptado ao seu novo sistema de arraçoamento, que vai ser quando ela parir. E ao parto também tem algumas características, tais como ter um local limpo, funcionários que sejam treinados para estar monitorando esse parto e toda uma rotina com relação a um cuidado de monitorar esse animal, ver se houve a liberação de placenta num período adequado que a gente estabelece, né? Ver se esse animal teve algum tipo, ou está tendo algum tipo de distúrbio metabólico. E isso é muito importante, esse monitoramento pós-parto, porque a lactação toda de uma vaca, ela vai estar relacionada a esses cuidados. A gente cita alguns exemplos, por exemplo, uma vaca que tem algum tipo de distúrbio que poderia ser tido, pelo menos contornado, ela pode ter uma queda na sua lactação, girando em torno de 20%, 30%. Isso em números de uma vaca com 20 mil quilos de leite por lactação é algo bastante significativo. Eu estou falando de uma vaca. E se foram 5, 6, 10, 20, 30, não sei. Então, isso é um peso muito grande no produtor. Professor, eu queria mostrar imagens de uma propriedade rural em Mato Grosso do Sul, a Genética Moura Leite. O senhor dá assistência a essa propriedade e, inclusive, leva os seus alunos até para fazer um laboratório, né? Fazer a fazenda de laboratório. Aí estão os alunos do seu curso de medicina veterinária. O senhor contou que a fazenda tem 35 hectares e tem uma lactação média diária de 1.600 litros de leite. Quantas vacas são responsáveis por essa lactação, professor? Atualmente, nós temos em torno de 80 a 90 vacas lactantes. Elas são divididas em 3 lotes de acordo com a sua produção de leite. E um sistema a pasto, com uma suplementação posterior à ordenha. Então, elas recebem uma ração, essa ração ela é balizada mais ou menos com, a cada 3 litros de leite que ela produz, ela recebe 1 quilo de ração, entendeu? E isso é fornecido em 2 etapas, tanto na parte da manhã quanto na parte da tarde. É um sistema rotacionado de produção, rotacionado na pastagem, né? Produção de leite a pasto. Aliás, todo mundo diz que a forma mais barata de se produzir leite é tendo um bom pasto, né? O bom pasto vai dar uma boa condição para os animais e também proporcionar a nutrição de que o gado precisa, de que as vacas precisam para ter uma lactação boa. O senhor falou que dá ração também, mas acho que tudo começa com o pasto. O senhor concorda? O senhor teria alguma coisa a acrescentar ao que muita gente diz? Eu concordo, mas eu poderia acrescentar que o monitoramento desses animais ele é muito importante. A gente adotar a nutrição como uma estratégia complementar na produção de leite. Então, essas vacas acabam recebendo um aporte maior de acordo com o seu perfil produtivo naquele momento. Tá? E uma coisa que é muito importante nessa propriedade, hoje a gente está trabalhando bastante com isso, é o bem-estar desses animais. Há diversos estudos mostrando que estresse térmico, um condicionamento inadequado desses animais, ele reflete uma baixa produção de leite. Então, isso já começa a ter um foco na sua mão de obra, porque é extremamente importante, é uma mão de obra treinada, em conjunto a isso, medidas e práticas para minimizar estresse térmico, que é algo que no nosso estado ele é bastante significativo. O parto é um momento de muito estresse para a vaca? Com certeza.
Se você tiver um parto... O senhor diria que é o principal momento de estresse de uma vaca? Não sei se nessa ordem, sabe? Mas é um momento em que algumas ações deveriam ter sido tomadas. Então, ela tem que parir no local adequado, o produtor tem que ter um cuidado maior na escolha do reprodutor, para que não seja um animal com um peso ao nascimento extremamente alto, que essa é uma característica extremamente importante que a gente trabalha, né? E dessa maneira, você ter um animal adequado, uma produção adequada. Eu ressalto muito dentro das propriedades a importância que tem que ser dada nesse momento, uma vez que essa vaca após o parto, ela tem que produzir um colostro muito bom. E o colostro é a minha primeira fonte de energia e de proteção ao bezerro. Um bezerro ele tem uma capacidade pós-nascimento, em torno de 2 horas, de absorver 25% de imunoglobulinas que o colostro consegue prover a ele. Ocorre que se eu tenho uma vaca que produz um colostro inadequado, ou se ele mamou uma quantidade inadequada de colostro, esse animal está susceptível a diversas enfermidades. Então, muitas vezes a perda muito acentuada de bezerros, diarreia, pneumonia, outras enfermidades, podem ser que estejam condicionadas a esse mau preparo. Como garantir um bom colostro para os animais? Em algumas propriedades, a gente adota um sistema de vacinação nessas vacas com relação ao período pré-parto. 30, 60 dias antes de parir, elas são vacinadas. Vacinas específicas para diarreia, para pneumonia, ajuda muito. Vacas com idades, vacas não muito novas, elas tendem a possuir um colostro mais rico, né? E o monitoramento desse colostro. Você tem mecanismos hoje que avaliam a qualidade desse colostro com relação ao nível de imunoglobulinas. Tem diversos desses mecanismos, como o colostrômetro, são mecanismos baratos que você poderia estar utilizando. Nessa propriedade especificamente, as vacas que a gente conhece, que tem colostro de uma qualidade muito boa, eles são congelados, há um banco de colostro. O bezerro tem que mamar, ele tem que mamar obrigatoriamente. Se ele não mamou em 2 horas, é utilizada a via de sonda e aí passa a sonda. Pode tomar mamadeira, ele tem que tomar isso. Se ele não mamar na mamadeira, passa a sonda nele. Passa a sonda. Eu conversei com o professor da área de reprodução do curso de Medicina Veterinária da Anhanguera Uniderp, o Dr. Wagner Garcia. Muito obrigado, professor, pela sua entrevista aqui. Obrigado. Bom, e no próximo bloco você vai acompanhar uma análise da Scott Consultoria para o mercado de reposição e uma entrevista onde a pauta é a utilização de probióticos no rebanho. Nós já voltamos. Fazer 59 minutos no horário de Brasília, com muita satisfação vamos destacar o trabalho de uma empresa que é parceira do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio. Eu vou conversar com César Alberto Coutinho, que é médico veterinário há 35 anos e é gerente técnico dessa empresa parceira nossa, que é a Nutrifos. Ela, aqui na nossa programação, os apresentadores dos programas dizem que a empresa é especializada em homeopatia veterinária e também na nutrição inteligente. Esse termo chama muito a atenção e eu gostaria que você detalhasse para a gente. Muito boa noite e obrigado pela sua entrevista aqui. Boa noite, Saida. A nutrição inteligente é um termo utilizado na produção animal, visando o quê? Colocar dentro da comida do animal, produtos que vão fazer com que ele desenvolva muito mais rápido, que ele consiga fazer uma imunidade bastante forte em relação a isso. E para isso nós lançamos mão do quê? De probióticos, enzimas, ácidos naturais, polivitaminas e microelementos. Então isso ajuda bastante no desenvolvimento animal. Então ele vai compor o alimento que está lá no coxo do animal. Você fala em nutrição inteligente, significa que há nutrição que não é inteligente? Aquela nutrição que geralmente deixa resíduos na carne e no leite, ela não é uma nutrição muito inteligente. O que o mercado pede hoje, cada vez mais, o mercado brasileiro, o mercado internacional, preciso de um produto que não tenha resíduo e que não cause efeitos secundários no ser humano. Por isso que nós chamamos de nutrição inteligente, porque a hora que chegar lá na mesa do consumidor, esse produto ele vai estar, vamos dizer assim, quase 100% natural, ser livre de resíduos
antibióticos, anti-inflamatórios, antiparasitários químicos. Acaba sendo inteligente até como um fator de mercado. Para o organismo do animal, quais são as vantagens dos probióticos que você citou? Ele auxilia bastante o quê? A transformação alimentar. Quando o animal ingere o seu pasto, o seu capim, o seu silo, essas bactérias que compõem os probióticos, que é um fermento, né? Como nós utilizamos aí os fermentos, né? Então ele ajuda a digerir esse alimento, a absorver. Nesta absorção, é jogado para dentro do animal muito mais vitaminas, muito mais aminoácidos essenciais. Então, o animal consegue fazer com que haja um ganho de produção muito melhor para ele, ganho de peso e saúde, que é importante para ele. Aumenta a imunidade? Bastante, possível? Bastante. Por quê? Porque a gente sabe que a imunidade vai estar muito ligado a diversos fatores e algumas substâncias essenciais, que você consegue isso através do alimento. Tá? Por isso que nós chamamos de nutrição inteligente, porque a tendência vai ser essa, com certeza. É você fornecer no alimento 100% natural as substâncias que vão dar condição para o animal se defender dos problemas que ele possa ter, principalmente as doenças. Agora, muita gente chama os probióticos de bactérias do bem, que vão entrar numa guerra na flora intestinal. Isso acontece com a gente e acontece também com os animais. Como é que é essa guerra nos animais? Quando você passa a fornecer diariamente probióticos, ele é a bactéria ali numa forma condensada. Quando você coloca ele dentro do organismo animal, o que acontece? Ele é um fermento, ele cresce. E ele cresce e ele se coloca numa população muito acima das bactérias patogênicas, as ruins, as que podem causar problema. Então, eles fazem com que essa colônia fique muito baixa e não cause problema no animal. E ela trabalha assim. Quando ocorre o inverso, que ocorre a morte dessa bactéria boa, o que acontece? As ruins se sobrepõem, aí o animal fica doente, aí é uma diarreia, né? Aí é uma acidose metabólica que o produtor conhece bastante, o engordador conhece bastante, né? Então, basicamente é isso, é uma bactéria do bem que se coloniza todo o sistema digestivo e faz com que o animal ganhe sempre em relação a isso. Agora, como é que é a produção dessas bactérias boas, os probióticos? É uma fermentação normal que ocorre, né? Você coleta a bactéria que você quer e aí você fornece um substância. Coleta de onde? De onde é que você tira essa bactéria? Do próprio rumen do animal, do bovino do rumen. Ali estão as bactérias boas. Então você pega lá no frigorífico esses resíduos de rumen, que está lotado de bactérias boas, traz para o laboratório e a partir dela você fermenta. Existem outros meios, mas o meio mais comum para o produtor entender, e um dos mais utilizados, é justamente esse. Né? Existe um filme que corre aí pelo YouTube, né? O elefante, para ele conseguir a bactéria do bem, né? Ele come o esterco de outro elefante, porque ali está lotado de bactérias do bem. Isso é um exemplo simples. A principal fonte, no caso da veterinária, é o rumen dos animais? Dos bovinos, o sistema digestivo, de uma maneira geral, fornece. Né? O ser humano também se tira, né? Os famosos lactobacilos vivos são retirados do quê? De culturas de bactérias intestinais mesmo, ser humano, e depois condensadas ali para poder fazer o fermento. Que bom. Eu conversei aqui com o César Alberto Coutinho, que é médico veterinário, ele é gerente técnico da Nutrifos, que é uma empresa parceira nossa, tem uma programação bastante extensa, principalmente no Agrocanal, com o Fabiano Batiston, nosso companheiro de trabalho aqui. Muito obrigado, viu, pela sua visita aqui. A casa é sua, venha sempre. Vamos, com certeza. Renata. Bom, agora você vai saber quais as vantagens da criação de touros da raça Guzerá. O titular da Fazenda Perfeita União, Tarcísio Stonetos, falou sobre esse tema durante uma mesa redonda que aconteceu em Pirajuí, no estado de São Paulo. Veja só o que ele disse. É óbvio que as raças zebuínas têm um potencial muito maior de cobertura a campo em qualquer região hoje do Brasil devido à sua rusticidade e adaptabilidade. No caso do Guzerá, o Guzerá ele tem origem numa parte da Índia onde é deserto, tem altas temperaturas de dia e baixas temperaturas à noite. Então, a gente como criador há 51 anos, eu já vi gente criar Guzerá em tudo quanto é lugar do Brasil. Quanto ao uso de touros,
Hoje, os projetos de melhoramento genético desafiam os animais muito cedo, uma vez que as idades de avaliação cada vez estão diminuindo. Uma vez que esse animal já está avaliado, ele pode ser oferecido para o mercado. Então, por exemplo, hoje nós vamos vender aqui animais que têm 21 meses de idade, já estão com quase 20 arrobas, todos com andrológico positivo, mas é óbvio que um animal jovem tem que ter um manejo especial, sendo de qualquer raça, ele vai ter que ter um manejo especial para começar a ser usado. No nosso caso aqui, a gente se preocupa com isso, esses animais não saem aqui do confinamento para ir para as fazendas trabalhar. Esses animais, depois da prova de eficiência alimentar, eles vão para os piquetes, recebem suplementação, mas é óbvio que ele vai estar crescendo, então ele não tem uma capacidade total de cobertura. O que a gente indica nesses animais é em torno de 20 vacas no início, quando eles estão aí de 2 anos até 30 meses. Existem trabalhos com a raça Guzerá no Pará, até feito pelo Fernando Galvani, onde ele testou alguns animais e colocou até 90 vacas para ser coberto. Isso são trabalhos técnicos, mas mostraram o potencial da raça. Nós aqui costumamos fazer visitas nas fazendas que usam Guzerá. Nas visitas que a gente fez no Mato Grosso, no Pará, nós encontramos touros Guzerá IT que estão cobrindo lá até com 10, 11 anos. Então, se existe uma coisa também que paga a conta hoje, é usar touro Guzerá. Nós temos depoimento do Júnior Scipione, onde ele fazia cobertura com touro Guzerá com várias raças. Como ele deu depoimento aqui, nasceu um percentual muito alto de bezerros Guzerá em relação às outras raças. Então, se tem uma coisa que o touro Guzerá faz, é cobrir vaca. Então, o potencial da raça para cobertura a campo é muito bacana. E uma coisa que é um negócio também, que a gente está notando aqui, mas não é nada ainda já feito, alguma pesquisa em cima, o que a gente tem notado é que a cobertura de gordura não é só importante na fêmea, no primeiro parto, na idade do primeiro parto. Os touros aqui que têm uma cobertura de gordura mais elevada, mesmo jovens, eles estão tendo uma maior eficiência para cobrir matriz, mesmo quando colocado aí com 18, 19 meses nas vacas. Agora, eu acredito que tem ligação, sim, isso é real, porque todo touro que sai daqui elite para a cobertura de gordura, ele é melhor do que um touro que é regular ou até mesmo superior. Começa agora, no mês de maio, a primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra a febre aftosa em grande parte dos rebanhos brasileiros. Ontem, o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, divulgou no seu relatório semanal a relação de troca de boi gordo pela vacina contra a febre aftosa. O relatório aponta que essa relação atingiu o maior patamar dos últimos 3 anos. Vamos conferir trechos do relatório. O pecuarista mato-grossense já começa a se preparar para realizar a vacinação em todo o seu rebanho. Ainda que a vacina tenha registrado valorização de 0,65% entre janeiro e março, a relação de troca entre a vacina e o boi gordo atingiu o maior patamar dos últimos 3 anos, sendo possível adquirir 111 doses da vacina com a venda de uma arroba de boi gordo. De acordo com o IMEA, este fato é otimista para aqueles que já realizaram a compra da vacina. No entanto, para os que deixaram de negociar durante as próximas semanas, o cenário encontrado poderá não ser tão positivo. O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi, anunciou hoje que irá recorrer à Organização Mundial do Comércio contra a União Europeia, que está descredenciando os frigoríficos da BR Foods como exportadores de carne de aves de países do bloco econômico. De Brasília, o Dacil Canepa tem mais detalhes. A decisão foi anunciada em Brasília durante uma entrevista coletiva do ministro Blairo Maggi. De acordo com o ministro, trata-se mais de uma guerra comercial da União Europeia. O Brasil já tinha suspendido preventivamente as exportações em 3 plantas da BRF, mas agora a Europa decidiu embargar todas as plantas da empresa processadora de carne de ave.
Outras empresas podem entrar na lista. Durante a entrevista, o ministro Blairo Maggi reforçou que a decisão da União Europeia tem cunho econômico e é muito radical. A lista final do embargo deve sair até sexta-feira. Segundo a comissão, eles vão propor o deslistamento das plantas que podem vender para a Europa da BRF e algumas outras que nós não tivemos acesso ainda. Então, nós estamos aguardando para o dia 17 ou 18 essas listas para depois a gente entrar com as ações necessárias e as contestações necessárias. E aparentemente não é uma questão de saúde pública, é uma questão de comércio, uma questão de proteção comercial, uma guerra comercial. Porque se você tem um tipo de salmonela que paga 1.024 euros para entrar na comunidade europeia e a partir daí ela pode ser consumida, não me parece que estamos discutindo questões de sanidade e sim questões de volumes de carga e proteção de mercado interno deles. O governo brasileiro vai recorrer da decisão e pode reagir com outras medidas comerciais. A questão de retaliação, nós vamos buscar as nossas informações, vamos buscar os nossos direitos e, obviamente, o tratamento sempre é igual. Tem um velho ditado que diz que pau que bate em Chico, bate em Francisco também, e o Brasil tem que sim se preocupar com isso. Só da BRF devem ser 9 plantas embargadas, o da Silcanepa para o SBA. E a Associação Brasileira de Proteína Animal, que reúne produtores de frango e também de suínos, anunciou a contratação de um escritório de advocacia de São Paulo para a realização de estudos preparativos para o painel que o Brasil poderá mover contra a União Europeia no caso das restrições aos embarques de carne de frango. Segundo a associação, determinadas restrições sanitárias impostas pelos europeus se configuram, na verdade, em barreiras comerciais à carne de frango salgada no Brasil. A entidade questiona especificamente os critérios determinados para os embarques de produtos salgados com apenas 1,2% de sal adicionado, que são obrigados a cumprir critérios de análises para mais de 2.600 tipos de salmonela. Para que se tenha uma ideia, ao produto estritamente in natura, ou seja, sem o sal adicionado, pesam apenas análises para 2 tipos de salmonela. São critérios sanitários, mas que em nada se relacionam com a sanidade e a qualidade do produto. Não há risco de saúde pública, já que toda a carne de frango consumida é cozida anteriormente, seja no processamento da indústria ou mesmo diretamente pelo consumidor. Nunca tivemos em nossa história qualquer problema sanitário comprovadamente vinculado ao produto avícola brasileiro exportado. Temos uma longa e sólida relação comercial com a União Europeia, que é o nosso parceiro comercial e que agora apresenta esse embargo às plantas brasileiras. O intuito é fortalecer isto, desfazendo eventuais protecionismos que sejam constatados. Isso que eu acabei de dizer foi apresentado pelo presidente executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Francisco Turra. Não é a primeira vez que o escritório de advocacia contratado em São Paulo atua pelo setor avícola brasileiro. Em 2002, o escritório defendeu os exportadores do país em outro painel contra a União Europeia, dessa vez em relação a classificações tarifárias da carne de frango salgada. Naquela ocasião, 2002, o Brasil foi o vencedor do painel. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial, dando mais uma olhadinha na oferta de hoje à noite. Fêmeas, matrizes e novilhas da Fazenda Boa Vista, que você acompanha com transmissão ao vivo, daqui a pouquinho às 8h30 da noite, com transmissão pelo canal do Boi. A realização desse leilão é da Connect Leilões. Nós já voltamos. 7h18 no horário de Brasília. Agora a previsão do tempo para o centro-norte do país com a Graziella. A
as instabilidades ainda persistiram mais sobre o centro-norte do país. A gente até enxerga aqui na imagem de satélite nuvens mais carregadas por lá, pois a umidade da Amazônia está sendo desviada para essa região. Por isso, então, que a umidade do solo está bem elevada em grande parte da região norte e também região nordeste, salvo por algumas regiões como o leste nordestino e também estado de Roraima, que não receberam chuvas aí tão volumosas. Ao longo desses próximos dias, a expectativa ainda vai ser de chuva, principalmente sobre a região norte. Essa chuva ainda segue mais volumosa, aí, com acumulados que podem chegar aos 50 milímetros entre o estado do Amazonas e o estado do Pará. Também chove forte ainda sobre o estado do Maranhão e divisa com o estado do Piauí, com acumulados que chegam até os 30. Já, infelizmente, o interior do estado da Bahia segue com tempo seco e também ensolarado. Agora, a expectativa para o próximo período, que vai do dia 23 ao dia 27 de abril, é que ainda as chuvas seguem mais volumosas, principalmente entre o estado do Amazonas e o estado do Pará, acumulados que podem até ultrapassar os 30 milímetros. Já nas demais áreas das duas regiões, temos predomínio de tempo mais seco e ensolarado e chuvas mais mal distribuídas. Agora, o mês de maio ainda deve continuar com chuvas volumosas, principalmente sobre o estado do Amazonas, principalmente nas áreas mais a oeste. O acumulado pode ultrapassar facilmente os 50 milímetros. Obrigada, Graziela. E as exportações de carne bovina no estado de Mato Grosso registraram maior volume agora no mês de março. Vamos ver o que diz, o que aponta o relatório de bovinocultura do IMEA. Segundo dados divulgados pela SESEX, Secretaria de Comércio Exterior, em março, Mato Grosso registrou o maior volume de exportações de carne bovina para o mês da série histórica, com um total de 21.950 toneladas, gerando receita de 89 milhões e 500 mil dólares. Segundo o IMEA, a alta é justificada principalmente pelo incremento nas compras dos países do Oriente Médio, responsáveis por 42,18% dos envios mato-grossenses no mês de março. Os dados mostram também que Mato Grosso registrou o melhor primeiro trimestre de exportação dos últimos 4 anos, exportando 61.300 toneladas no período. De acordo com o IMEA, é possível dizer que, mesmo com os problemas envolvendo as compras da carne bovina pela Rússia, a proteína mato-grossense vem ganhando espaço no mercado externo, melhorando sua competitividade e demonstrando seus avanços qualitativos. Segundo o Boletim Semanal de Bovinocultura do IMEA, o preço do boi gordo apresentou alta após algumas semanas de declínio, ficando a arroba cotada a R$ 132,97, aumento de 0,39%. A arroba da vaca gorda registrou sutil valorização de 0,02%, ficando cotada a R$ 124,08. O bezerro de ano apresentou alta de 0,11% na comparação semanal, ficando cotado a R$ 1.238,47 por cabeça. Vamos saber como se comportou o mercado físico do boi gordo nesta terça-feira na análise da Scott Consultoria. Olá a todos. No mercado do boi gordo, nesta terça-feira, 17 de abril de 2018, os frigoríficos compram com menor intensidade. Isso porque a entrada da segunda quinzena do mês faz com que a população tenha um menor poder de compra. Então, no intuito de adequar seus estoques, os frigoríficos diminuem o volume de compra e mantêm suas escalas de abates curtas. A demanda ela já vem enfraquecida desde o início do mês e vem colaborando para ofertas de compra abaixo da referência. Do lado da oferta de boiadas terminadas, a boa condição das pastagens ainda permite que os pecuaristas mantenham seus animais na fazenda e ofereçam gradativamente. Entretanto, atenção a essa estratégia, já que a proximidade com o período de entre-safra pode gerar maior oferta de animais terminados. A gente já observa o maior volume de fêmeas participando dos abates. No mercado atacadista de carne bovina com osso, o boi casado de animais castrados está cotado em R$ 9,47 o quilo. Agora você acompanha então a apuração feita pela Scott Consultoria para a cotação do boi gordo à vista nesta terça-feira, começando pela região sul do país. Lembrando que essa apuração é para uma boiada comum. Na região sul teve queda de R$ 1,00 no noroeste do Paraná, nas demais praças preços estáveis. Região norte, segundo a Scott, não houve alteração de preços, portanto preços sem alterações. Região nordeste teve alta de R$ 1,00 no oeste do Maranhão.
Na região centro-oeste, queda de R$1 em Goiânia, em Goiás apenas. Nas demais praças, preços estáveis. Aí a segunda tela, região ainda centro-oeste, Praça de Mato Grosso, sem alteração de preço, segundo a Scott. E finalizando, região sudeste, queda de R$1 em Belo Horizonte, Minas Gerais, e queda de R$2 no Triângulo Mineiro. Nas demais praças, preços estáveis. A Expozebu, Exposição Internacional das Raças Zebuínas, começa no dia 28 de abril no Parque Fernando Costa, em Uberaba, Minas Gerais, com realização da ABCZ. O melhor do gado zebu do país estará na capital mundial do zebu, assim é conhecida a cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Um dos destaques da agenda de leilões será no dia 1º de maio, uma terça-feira, a partir de 1 da tarde, no horário de Brasília, que é o leilão de animais da raça Sindhi, da família Castilho. O repórter Daniel de Paula visitou a fazenda Tabaju, no interior do estado de São Paulo, e mostra um pouco essa genética pra gente. Quantos anos faz que você voltou a ouvir sobre o Sindhi e sua dupla aptidão natural? E quanto esse zebuíno de mais de 5.000 anos vem se consolidando nas mais exigentes condições do Brasil graças a essa marca, que introduziu a raça por aqui há mais de 80 anos, exatamente na fazenda Tabaju, de onde Adáudio Castilho prepara o 8º leilão Essência da raça Sindhi do dia 1º de maio. Este criador vive o Sindhi todos os dias e sempre explorou a versatilidade da raça e sua capacidade de produzir resultados no campo e em pistas de julgamento, com o devido cuidado de só multiplicar indivíduos que contribuam efetivamente para o melhoramento genético. Meu pai, minha família sempre falou, para você criar é fácil, para você selecionar, você tem que direcionar num foco de produção, produtivo. Então hoje o nosso rebanho é um rebanho versátil. Ele atende ao mercado de leite, ele atende ao mercado do Sindhi-PO, atende o mercado do cruzamento com Nelore e atende o mercado com cruzamento com o europeu F1. Então, graças a Deus, a raça Sindhi vem provando, vem mostrando a sua funcionalidade. É essa genética funcional que vai à venda com sangue campeão de doadoras jovens como Bahia, Branca, Gabina, Chantose da Estiva, que inclusive já se consagrou em pista, como algumas reservas que terão genética à venda com o título de matriz modelo em Uberaba. Casos de Babalu, Atenas e Prata da Estiva. 10 anos, 10 bezerros de parto natural, os últimos 3 de gêmeos. Uma filha da super vaca que recolocou o Sindhi na manchete do Zebu Mundial. Jangada da Estiva. Praticamente uma semente do Sindhi na pecuária do Brasil. Em 2005, era ela, a bezerra que Adáudio Castilho levou para a pista para reapresentar a raça para todo o país. Depois de tanto tempo, praticamente aos 14 anos de vida, já produziu inúmeros campeões de pista, touros de central e continua essa fábrica de produção de bons animais. Jangada ganhou até um clone, que vai dar continuidade a esse fenômeno de beleza, fertilidade, carcaça com leite. Eu acho que é uma das vacas mais completa, porque é uma vaca que hoje ela tem perto de 160 filhos, ela já tem 10 ou 12 partos naturais, está com 14 anos, foi bigrande campeã de Uberaba, várias vezes matriz modelo, e é uma vaca de uma carcaça, de um equilíbrio, de uma beleza racial, de uma funcionalidade acima da normalidade. E ela está passando isso, Daniel, para as filhas, para as netas. 6 filhas da Jangada, pares gêmeos, e hoje ela é de parceria com o seu Cícero de Souza. Decidimos fazer um clone dela, merecia, porque tem que perpetuar cada vez mais essa genética. Outro destaque absoluto da raça com genética disponível é Paz da Estiva. Recordista em persistência com 4 lactações seguidas sem um dia de interrupção. Doadora que faz também filhas precoces e produtivas, tanto quanto devem ser as prenheses ofertadas no leilão com garantia de um casal de bezerros no acasalamento com Guerreiro da Estiva. 3 anos em fevereiro, 950 quilos. Novo xodó de Adáudio e prova da evolução genética dessa seleção multicampeã. O Guerreiro, ele é uma evolução na beleza plástica,
ele tem uma cor que eu gosto muito, um vermelho retinto, ele tem um umbigo muito corrigido, ele é um touro assim, de um equilíbrio morfológico fantástico e muito bem revestido a sua morfologia com carnes nobres na sua garupa. E eu comecei a testar ele muito novo, quando eu gosto de um bezerro, com 18 meses eu já coloco, e ele já se despontou na produção. Para mim hoje é um dos animais que eu mais usei na FIV e na IATF esse ano. Orgulho que se estende ao Sindolando, apresentado no leilão como cruzamento de alta produção de um leite A2 com propriedades medicinais, fechando o cardápio completo de uma genética completa. Eu abri a minha genética, como eu faço todo ano, para quem iniciar, para quem comprar alguma genética minha, se torna um criador. Então eu procuro pôr o que eu tenho de melhor. E esse leilão vai ter muita qualidade, porque todas as pessoas que têm visitado estão impressionados com o nível que estão os animais. Então a gente fica satisfeito, Daniel, de poder proporcionar uma genética diferenciada para quem quer começar ou para quem já cria acrescentar no seu criatório. É dia 1º de maio, terça, 2 da tarde, fazendo parte da Expo Zebu, com transmissão pelo canal do Boi. E o Pecuária BR fica por aqui. Para você, uma ótima terça-feira. Obrigada pela companhia. Boa noite, Zaidan. Boa noite, Renata. Boa noite para todo mundo. Agora o Adriano Edival, que bate o martelo logo mais às 8h30, apresenta o Na Batida do Martelo, com as informações e mais imagens do evento de logo mais. Boa noite, gente. Muito obrigado e até amanhã às 5:50 no horário de Brasília. Até lá.